Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Estou aqui encantado por estar na presença novamente do Nuno Nascimento, do Jorge Adolfo e do Francisco Mendes da Silva e, portanto, hoje temos aqui 2 ou 3 temas para discutir. Um deles é a questão da adesão de Viseu às águas do Douro e Paiva. E eu, se bem me lembro, quando fui deputado municipal, era uma das linhas vermelhas do Presidente da Assembleia Municipal, era o medo que ele tinha da privatização das águas e, portanto, esta questão da adesão de Viseu às águas do Douro e Paiva, isto irá pôr em causa as águas de Viseu, e, portanto, o que é que vai acontecer, quais são os cenários que existem. Eu passava aqui a palavra ao Nuno Nascimento, que, fruto da sua experiência anterior, nos pode esclarecer. Isto aqui tem uma questão, o processo, vamos primeiro começar pelo processo. O processo é antigo. O processo começa ainda no primeiro mandato do Presidente Almeida Henriques, com uma deslocação a Viseu do Secretário de Estado e uma cerimónia onde participam 8 municípios em que acordam desenvolver trabalho que permitisse, num prazo relativamente curto, ter uma solução para a questão das águas em Viseu. A essa fase seguiu-se em setembro de 2017 a assinatura de um protocolo entre 8 municípios para a constituição da empresa intermunicipal Águas de Viseu. Mais tarde foram feitos todos os estudos. Os estudos permitiram apresentar ao Tribunal de Contas todo o processo, a participação, a decisão dos municípios, das assembleias municipais. Todo esse processo foi feito recorrendo a consultores de qualidade. O principal consultor é também consultor do Banco Mundial para as questões de água e de saneamento. Ou seja, não estamos a falar de estudos de vão de escada, estamos a falar de trabalho sério que foi desenvolvido com todos os municípios para que este processo pudesse avançar. Na altura, houve uma reunião em que o processo envolveu também a Águas Portugal. E houve uma reunião aqui em Viseu, um sábado de manhã, em que juntou todos os presidentes de Câmara. E a Águas de Portugal, tive cá o Presidente da Águas de Portugal, a reunião foi com todos, e a conclusão de todos, unânime, foi que a pior das soluções seria a participação da Águas de Portugal. Há aqui 2 problemas. O problema iminente de fadiga que apresenta a própria barragem de Fagilde, que implica que a sua vida útil esteja limitada a poucos anos mais e, portanto, obriga a uma solução urgente de uma nova barragem, é a forma mais fácil de fazer. E havia outra questão, que era a questão de, ainda assim, perante uma iminente ou uma nova eventual seca severa, como nós tivemos em 2017, haver uma solução que garantisse redundância para o abastecimento de águas a Viseu. E nessa altura houve várias hipóteses, não tenho agora presente quais seriam as soluções finais, mas a ideia era, primeiro, a barragem, e a solução da barragem, que teve também estudos de Águas de Portugal nesse aspecto e da APA, a construção da nova barragem daria uma segurança de não sei quantos meses de falta de água, que tornava quase impossível a falta de água. Haveria apenas uma solução de redundância só para garantir que de hoje para amanhã não havia questão nenhuma. Qual é aqui o problema? Eu não conheço esta solução e, portanto, custa-me dizer à cabeça que serve ou não serve. Mas tenho já algumas questões que gostava de ver esclarecidas, que são, mas o fornecimento disto é apenas para redundância? É que, se é um abastecimento em alta, a participação de Águas de Portugal num processo destes vai tirar a premência da substituição da barragem e vai nos deixar muito mais fragilizados na solução, porque somos dependentes. Depois, como é que está, qual é o modelo de negócio? É um modelo de fornecimento contínuo ou de fornecimento em redundância? Se é um modelo de negócio de fornecimento contínuo, quem é que paga a infraestrutura? Vamos ter que fazer compras garantidas, quantidades de água garantidas para que aquilo seja sustentável? E depois, a propósito de sustentabilidade, há aqui uma questão que importa ressalvar. É que as regras da ERSAR obrigam a que seja repercutido no consumidor o preço integral do sistema. Aliás, foi isso que, na altura, fez recuar alguns dos municípios. Porquê? Porque, excetuado Viseu,
todos iam ter uns aumentos enormes dos preços. Porquê? Porque passavam a ser obrigados a ter essa repercussão no tarifário. Havia municípios aqui da região que aumentavam 4 e 5 vezes o preço. Não é 4%, é 4 e 5 vezes o preço. E, portanto, isso era politicamente muito difícil para os agentes então. Agora, o que eu digo é, aqueles que, na altura, em 2018, não fizeram com que o processo não avançasse, agora estão preocupados, porque são aqueles que mais dependem da barragem de Fagilde e são aqueles que mais depressa podem ver posto em causa a solução da nova barragem. Porquê? Porque há este fornecimento. Agora, havendo este fornecimento, não havendo informação suficiente sobre qual é o modelo, se for um modelo que incorpore custos, se a água que for entregue a Viseu tiver que incorporar o custo do transporte e da construção da solução de transporte, os preços daqui da região da água vão ter que repercutir no consumidor esse custo adicional e vai ser, outra vez, na tarifa doméstica e das empresas que isto vai repercutir. Muito bem, obrigado, Nuno. Jorge Adolfo, é sabido, quer dizer, a água vai ser um bem, e vai ser cada vez mais um bem escasso e, portanto, é demagógico, digamos, tentar evitar que o preço da água suba, porque sendo um bem escasso, o seu preço tem que subir. E, portanto, é óbvio que o tempo da água barata já acabou. Da água e não só, de muitos outros bens, do vinho também e da gasolina e portanto, mas a água, digamos que é o desafio, enquanto que nos combustíveis fósseis nós estamos a substituí-los e vamos substituí-los, se calhar até de uma forma mais rápida, por causa da pressão do mundo atual que vivemos, mas a água é um bem que não tem substituição. A água ou existe ou não existe. Portanto, é um bem escasso, é um bem que nunca foi bem gerido. Eu diria que só os povos do deserto é que geriam bem as águas. Porquê? Porque era um bem muito escasso. Portanto, nós sociedade europeia, enfim, para não nos limitarmos ao caso português, sempre gerimos de forma muito errada, poluindo a água boa para o consumo humano, poluímos a água só que vivemos num momento em que já não é a questão da poluição, é a questão da sua escassez e o processo de desertificação. Ainda há dias saiu um estudo que o clima da Península Ibérica, enfim, e particularmente do sul da Península Ibérica, e portanto uma boa parte também do sul de Portugal, está cada vez mais igual ou semelhante ao do norte da África. E portanto nós olhemos para o norte da África e conseguimos vislumbrar aquilo que nos espera no futuro, e se calhar não é um futuro assim tão distante. Portanto, a questão da gestão da água e a gestão dos recursos hídricos é um problema, é talvez um dos problemas mais prementes que nós temos enquanto sociedade e enquanto aquilo que nós queremos para o futuro. E, portanto, nós tivemos em 2017, o Nuno referiu há pouco, aquele filme que quase que surreal de ver caminhões externos a transportar água para abastecer, para ser despejada, perdoem-me a expressão, na barragem de Fagilde. A barragem de Fagilde parece que agora está com uma cota bastante positiva, digamos, não estamos em situação de seca extrema ou qualquer outro tipo de classificação mais gravosa. Mas a questão das obras na barragem de Fagilde, a questão do abastecimento a estes concelhos aqui, digamos que são abrangidos, não só o de Viseu, mas outros concelhos aqui limítrofes, que são abastecidos por Fagilde, é um assunto que a mim põe-me um pouco perplexo, porque sistematicamente e de forma recorrente a comunicação social
reporta informações de já temos um estudo, vai haver, vai avançar, não avança, agora é para aqui, agora é para ali. Quer dizer, parece, isto faz lembrar um bocadinho a história do aeroporto, mas o que é certo é que os anos vão passando e parece que a solução se vai arrastando. Já havia uma solução, depois já não há solução, depois há eleições e a solução que estava para ser concretizada já não é concretizada e, quer dizer, este teatro, eu diria que este teatro prejudica profundamente as populações. E eu já não estou a dizer no aumento do custo dos preços, porque isso é inevitável. É inevitável. Mas estou a dizer mesmo a questão da existência, da capacidade de fornecimento de água potável às populações. Eu, por exemplo, eu não compreendo. Há uma questão que não sei se nós já aqui abordámos. Eu não compreendo como é que Viseu é cidade-jardim. Viseu tem enormes superfícies com relevados que são regados sistematicamente. Então, no verão, eu não compreendo de onde vem essa água. Quer dizer, isto é um bem escasso. Como é que nós andamos a desperdiçar, porque eu considero isso um desperdício, a desperdiçar água potável a regar campos porque são bonitos, relevados. Assim, eu sei que é bonito, eu sei que temos... Mas que se substituam, como aconteceu num passado recente, que houve a substituição de várias plantas, digamos, de jardim na cidade, precisamente para reduzir esse consumo de água potável, de qualidade, a regar relevinhas. Portanto, isso tem que ser uma decisão que a Câmara de Viseu, e eu diria que as câmaras aqui à volta, que também seguiram esse caminho dos ajardinamentos com relevados, que consomem imensa água, tem que ser, isto dentro desta política global de gestão da água, gestão criteriosa. Francisco, esta questão da água é uma questão que nos ultrapassa, é uma questão que ultrapassa as gerações, não é? E, portanto, eu não sei o suficiente para dizer se esta adesão ou não às águas do Douro e Paiva é positiva, portanto, obviamente, que será uma decisão tomada por bons motivos, mas qual é a posição dos partidos? Os partidos têm alguma posição sobre isso? Ou isto não é uma questão em que deveria haver debate a sério para ver qual era a melhor solução? E se esta solução, depois o Nuno também se vai ou não inviabilizar a construção de Fagilde, porque nós, independentemente de tudo, precisamos ter é como nós precisamos quer dizer, o Alqueva teve um efeito benéfico para o Alentejo, o Alqueva transformou o Alentejo e, portanto, nós, qualquer dia, como ao IP3, não é? Portanto, estamos à espera do IP3 e da nova barragem, não é? Portanto, sendo que nova barragem vamos lá ver, que não haja dúvidas. Eu não consigo avaliar este modelo, e, portanto, não consigo dizer se é bom, se é mau. Mas, voltando só à barragem, que não haja dúvidas, não é culpa dos municípios. A APA cobra centenas de milhares de euros ao ano aos municípios pela barragem. Aquilo é da administração central, que não haja dúvida. Okay? Sim, ainda que os municípios estivessem disponibilizados para se substituir a APA na obra. Feliz ou infelizmente não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que disse o Nuno, porque a minha intervenção é uma intervenção sobre as dúvidas que ainda existem relativamente a esta notícia. Mas o facto de existirem dúvidas é em si mesmo um tema, porque no âmbito de um assunto tão importante como este, nós não percebermos porque é desde logo um problema, nós não percebemos porque é que o município de Viseu, ou pelo menos não nos foi explicado, nem ao público em geral, nem pelos vistos nos órgãos políticos competentes, não foi explicada a racionalidade da decisão, tendo em conta até que o município de Viseu pode não ter sido este presidente, mas este presidente herda um município que tem um histórico de relações, recente de relações com outros municípios no âmbito deste tema, e que, portanto, tem deveres de boa-fé e de boa vizinhança e de bom relacionamento para gerir. Nós não percebemos qual a urgência de abandonar, se é que se vai fazer isso, abandonar o modelo anterior. Quando digo modelo, é o acordo que havia com os outros municípios para a entidade intermunicipal, que haveria de culminar na construção de uma nova barragem e sim com um modelo com um sistema de redundância ao lado,
este é o modelo de redundância? É o sistema de redundância? É este? Mas se o é, porque é que não foi dito logo? Porque é que não é enunciado que o é? Os vizienses não teriam já, quando há uma guinada desta dimensão, não se deveria explicar o porquê? É porque, repara, num tema destes, se há uma inversão de marcha tão importante, eu gostaria de saber, ou seja, é provável que haja problemas sérios e concretos. É um modelo que é insuficiente, havia atrasos, não havia um comprometimento tão grande por parte dos outros municípios, era necessário enfrentar o poder central e não havia da parte dos outros municípios essa vontade. Pensámos melhor, aquilo que apontávamos às águas de Portugal como problema terá sido ultrapassado. Eu gostava de explicar, que isto fosse explicado. Claro que me poderão dizer aqui, bem, esta intervenção é fácil, porque é uma intervenção a levantar dúvidas em vez de... Mas eu não tenho, quer dizer, julgo que não terei, eu que sou um cidadão comum, não tenho culpa de não... Nem sempre a culpa é só do cidadão comum da falta de atenção aos temas. Muitas vezes os temas, o cidadão comum não é alertado para os problemas por quem deles tem contacto primordial, ou com eles tem contacto primordial, e que tem a obrigação de o gerir. E, portanto, não há dúvida de que é um tema para acompanhar a fundo e permanentemente, mas lá está, tem que ser acompanhado, o que nós temos que acompanhar não são os factos consumados. Não são os factos consumados. O processo de decisão, não é? O processo de decisão, o racional, como se diz agora, os prós e os contras e o porquê desta até porque eu não me parece que antes o Nuno poderá, e o Jorge Adolfo, o Nuno por causa das suas funções anteriores, o Jorge Adolfo, até porque esteve envolvido na campanha eleitoral e foi eleito, poder-me-ão esclarecer. Mas não me parece, o tema da água foi um tema eleitoral, mas a discussão sobre abandonar ou não aquele nunca esteve em cima da mesa. E, portanto, nem sequer podem acusar os vizienses e eleitores de dizer que estiveram desatentos. Talvez estivesse em cima da mesa em alguns círculos fechados, mas não esteve em cima da mesa. Também nós nos queixámos aqui, em devido tempo, durante a campanha, que não se estavam a discutir. Está bem, certo? Mais um exemplo daquilo, mais um exemplo que nos dá razão, se quiseres, relativamente ao que discutimos quando da campanha eleitoral. Somos agora apanhados de surpresa com uma decisão política por parte da Câmara Municipal, num tema fundamental para a vida da atual geração e das que se seguem, e que não foi colocado em cima da mesa. Portanto, das duas, uma, ou o tema já era relevante e não foi discutido quando devia ter sido discutido, ou se houve agora uma mudança de paradigma, como se costuma dizer agora, tão acentuada, tão repentina, eu acho que é importante que nós saibamos quais foram as razões, porque as razões seguramente são ponderosas e de emergência. Por propósito de emergência, o único argumento que se conhece é a rapidez, ou seja, a empresa da implementação da solução. Mas qual é a solução? É abastecimento? Abastecimento, ou seja, aquilo que é o único argumento que é apresentado ou seja, que é conhecido neste momento, é que a Águas de Portugal consegue, em 2 a 3 anos, pôr a água a chegar então não será tal ao solução nosso de sistema. redundância, desde logo, aparentemente, se é E aquilo que vem um abastecimento em alta, com esse prazo, quer dizer, não sabe muito mais do que isso, por isso é que também me custa dizer, é a solução ou é má solução, não sei dizer. Agora, o único argumento que até agora já foi conhecido é esse da rapidez. O Presidente da Câmara de Viseu convidou os Presidentes das câmaras aqui vizinhas a associarem-se também a esse processo. Curiosamente, todos eles reivindicaram o contrário, que é regressar à solução original. Curiosamente, os mesmos municípios que há 4 anos não quiseram avançar com a solução intermunicipal. Mas pronto, ou seja, o que nós temos agora é incerteza. Não temos ainda ninguém que nos tivesse vindo explicar quais são os passos seguintes e em que pé fica todo o processo da gestão, quer em alta, quer em baixa da água, aqui na nossa região. Deixa-me só dizer uma coisa, também interessante agora do ponto de vista da gestão política pura e dura. Do que me apercebi das notícias que li sobre isto,
há um primeiro momento em que, após esse convite, os municípios mais relutantes são aqueles do PS. O que pode levar aqui a um problema de... Quer dizer, que nós percebemos que não se está a discutir propriamente o assunto como deve ser, há uma questão PS-PSD. Mas, por outro lado, quer dizer, as águas de Portugal também não são propriamente uma cotada do PSD e, portanto, se calhar vamos ter isto, até porque a tal solução originária que o qualificou como tal, sem Viseu, será que funciona? Não, Viseu portanto, é que tem a dimensão. Portanto, a partir do momento em que Viseu vai, os outros não têm grande hipótese. O problema de uma questão destas é esta questão ser partidarizada não é? E passa a ser a clubite, não a solução de fundo e a melhor solução que se toma. Será que os partidos não deviam, na Assembleia Municipal, ter uma sessão só dedicada a discutir e chamar quem sabe para discutir isto de forma clara? Eu não sou porta-voz nem de nenhum partido, nem muito menos da Assembleia Municipal. Vai decorrer uma reunião da Assembleia Municipal brevemente, para a semana, no início da próxima semana, e julgo que um assunto tão sério como eu aqui procurei também sublinhar depois da intervenção do Nuno e mesmo do Francisco, que é um tema que deve ser discutido porque a decisão, embora sendo uma decisão política, eu não diria partidária, mas uma decisão política, não é? Aqui os partidos não contam nesta apreciação. Portanto, sendo uma decisão política tão importante para mais uma ou duas ou três gerações, portanto é um assunto tão sério que tem que ser mesmo discutido. Eu também não estou na posse não é do dossiê, mas da informação em pormenor. Agora, é um facto é que este processo tem arrastado. E a questão da partidarite aqui não faz sentido nenhum. Porque os concelhos que faziam parte da solução da há meia dúzia de anos, por assim dizer, eram partidos que eram autarquias que eram governadas pelos dois maiores partidos. Havia um consenso que era transversal a diferentes protagonistas locais e, portanto, penso que a questão da partidarite aqui não pode, eu, enfim, se calhar estou a ser ingênuo nesta minha apreciação. Não funcionou até porque houve posições diferentes dentro dos partidos. Este tema não tem que ser, esta adesão tem que ser aprovada na Assembleia Municipal. Tem. Se for adesão, sim. E depois tem que ir ao Tribunal de Contas também. Sim. Se for participar numa nova entidade, vai ter sempre que fazer esse processo de aprovação dos órgãos, fundamentação, se for um contrato de fornecimento, não, desde que cumpra as regras de compras. É óbvio que há todos esses patamares, que são patamares de controlo e que até certo ponto nos asseguram uma certa racionalidade. Ou não. Se não houver debate, Francisco... Não, estava certo, mas o que eu estou a dizer é, mas tudo isso é depois de uma decisão política. Claro. Por parte de quem deve tomar. O que eu espero, o que eu esperava, é que a decisão política também pudesse ser tomada depois de um processo deliberativo e participativo nos órgãos próprios. O que não quer dizer que o Presidente da Câmara e o Executivo não tenham a liderança e, no fim, e mesmo com todas as dúvidas que haja, quando há que decidir, são eles que decidem. Agora, eu gostava que a decisão para a qual eles pendem fosse logo apresentada com todas as justificações, para politicamente nós decidirmos. Mas deixa-me dizer que as decisões democráticas, porque trata-se de órgãos eleitos democraticamente, onde há maiorias, nos casos relativas, aqui no caso concreto do nosso município, maiorias absolutas, tornam as decisões à partida, se a Câmara decidir, nas Assembleias Municipais há um apoio que tem sido inequívoco da maioria.
O que infelizmente, e a história tem-o comprovado, que a mesma maioria do mesmo partido já votou a mesma decisão em sentidos opostos. Sim, e, portanto, dependendo do protagonista. Aqui em Viseu, sim. Não relativamente às águas, mas relativamente a outros processos. Eu estava aqui, enfim. Portanto, mas esta questão da água neste caso tem que ser há uma discutida. inversão de uma política que é do mesmo partido. Exato. Mas outro caso... Não quero dizer que a partidarita em Viseu, por exemplo, não seja intra-PSD. Não. Isto, eu estou a dizer isto PSD um contra caso. outro PSD. Isso exato. Eu estou e até nem estou a dizer que isto seja um defeito de um partido em particular. É dos dois grandes que governam a maioria das câmaras do nosso país. Repare, eu não estou a dizer, eu não estava aqui a dizer, quer dizer, não me entendam que eu chego ao ponto de ingenuidade de achar que o Dr. Ruas apresentou um projeto e depois do debate até pode surgir que ele tenha outra ideia. Não é isso que eu estou a dizer. Claro. Mas mesmo qualquer político com maioria absoluta no órgão deliberativo que o sustenta tem que apresentar, quer dizer, é uma obrigação da sua para as pessoas, até porque, quer dizer, para ter o maior apoio popular possível. Sim. É um tema sobre o qual eu venho para isto como uma folha em branco. Mas não é por uma folha em branco, ou melhor, se calhar é precisamente por com uma folha em branco, que eu gostava de aderir à decisão confiante de que, olha, está bem explicado, sim, até pode estar errado, mas claro, os deste lado explicaram melhor a coisa do que estes. E é assim que uma pessoa vai, uma pessoa não sabe tudo sobre tudo. E por isso é que, obviamente, quem tem o maior número de dados, quem tem a maior informação possível sobre aquilo que vai decidir, tem que expor, olha, por causa destes dados. Nenhum dos partidos da oposição, nem o próprio PSD se pronunciou sobre isto, pelo menos que eu saiba, nenhum dos partidos da oposição se... Eu penso que a oposição fez algumas referências de preocupação. Alguns dos presidentes de Câmara aqui à volta também já se manifestaram. Depois, Azevedo manifestou-se também, porque claro. Agora, Mangualde faz parte de uma... É preciso dizer que Viseu tem um peso de 70% nesta operação de Fagila, ou seja, Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva, 70% é Viseu, portanto, qualquer ideia de que o processo não seja liderado a partir de Viseu é uma ilusão. Agora, também não faz, só vai criar entropia se o processo não for consensualizado. Não adianta uma posição maioritária, vai sempre ser problemático o avançar com a solução se a solução não for consensualizada. E por isso eu acho que é mesmo importante que isto rapidamente se transforme. Se for esta a solução, muito bem, mas que seja de envolvimento de todos, porque esta solução da água não pode ser uma solução isolada de um concelho, porque todos dependem uns dos outros. Claro que não. Era o que há pouco referia. Isto é um assunto que interessa, não é a uma pequena região como é o Concelho de Viseu, porque é uma pequena região, quer queremos, quer não. É um espaço muito mais abrangente de uma bacia hidrográfica que passa ou que abrange vários municípios, portanto não é. Nós estamos aqui a falar de um território. E ao Sátão, e Vila Nova de Paiva, e a São Pedro Sul, e a Avozela, ou seja, era demagógica, mas eu insisto de que vários autarcas dizerem que não iriam permitir que o preço da água aumentasse. O preço da água tem que aumentar e, portanto... Mas é inevitável. A questão é assim, curiosamente, é uma coisa que eu nunca vi acontecer em Portugal, mas nas inspeções do Tribunal de Contas, se os gestores públicos têm por obrigação legal não depauperar o erário público, ao não cumprirem esta recomendação de repercutir no consumidor o custo da operação, estão efetivamente a depauperar o património público e, com isso, a incumprir a lei. Mas ninguém diz nada disto. Nunca, além disso, outra coisa. Há subsidiação que chega aos 700% dos sistemas. E tu nunca vês sobre esse tema um líder político, um responsável, a explicar uma coisa simples. A água que chega às nossas casas, em primeiro lugar, hoje em dia, chega a muito mais casas. Antigamente chegava a muito menos, o custo da rede era muito inferior. E agora, Viseu tem 50 mil contadores. E a qualidade da água é muito melhor.
o abaixamento do risco para a nossa saúde ao longo das décadas, isso resulta de investimento, de esforço com o dinheiro dos contribuintes, com o esforço de investimento financeiro, que obviamente tem que ser, o esforço tem que ser distribuído, quer pelos impostos, quer pela tarifa, quer dizer, o aumento da água não é porque os políticos decidem de um momento para o outro, é porque os políticos decidiram, e bem no seu devido tempo, que a água tinha que chegar a muito mais gente, a água potável, e tinha que chegar em muito maior qualidade. Isso também tem efeitos desde logo na redução das doenças, que depois tem efeitos também na redução do acesso ao SNS, etc. Nós temos uma qualidade de água de abastecimento em Portugal fantástica. Fantástica. Mas atenção, para reforçar a preocupação com o futuro, nas últimas décadas, aquilo que nós vimos acontecer em Portugal foi expansão das redes, sem diminuição da qualidade, com reforço da qualidade. Agora, há um problema adicional e um problema novo. É que grande parte das redes estão tão velhas e tão degradadas que temos perdas que são incalculáveis em alguns casos. E as regulamentações são claras. As entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água têm que manter uma cadência de renovação da rede de 5% ao ano. A ideia é que a cada 20 anos a rede seja renovada. E isto custa uma enormidade de dinheiro. E isto não pode ser feito, outra vez, sem que o sistema pague este investimento. Muito bem. Portanto, estamos a esgotar o nosso tempo. Querem falar rapidamente, cada um de vós, um minuto sobre o tema das urgências? Nós, em Viseu, não fomos aparentemente muito afetados pela questão das urgências da obstetrícia, mas querem comentar algo sobre a questão do SNS e do desempenho no nosso hospital? Pode ser, se for um minuto cada um, muito rapidamente para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, sim, nós em Viseu não fomos afetados pela questão das urgências da obstetrícia, mas somos afetados por todo o problema do SNS. A Ordem dos Médicos, acho que hoje veio dizer que há problemas na pediatria no Hospital de Viseu. Há problemas graves no SNS. Na obstetrícia nota-se a olhos vistos, porque não pode haver listas de espera, não pode, as mães com os filhos a nascer não podem ser mandadas para casa e, portanto, a ausência de uma determinada urgência aberta causa, obviamente, um atrito, incluindo um atrito mediático que não tem paralelo nos outros sítios. Mas o SNS foi objeto o SNS, os seus problemas são problemas antigos, agravaram-se com a Troika, mas depois convém lembrar que o PS, quando chega ao governo, diz que tudo era possível e ia reverter a austeridade em todo lado, e aumentar o investimento, e aumentar os funcionários públicos, e abaixar a carga fiscal, Se fosse necessário, reduzimos o déficit de forma mais lenta, reduzimos o déficit de forma mais rápida, aumentámos os funcionários públicos, tivemos que compensar com alguma coisa. Reduzimos as horas, tivemos que compensar com outras coisas. Como é que foi? Níveis mínimos de investimento nos serviços públicos, e segundo, aumento da carga fiscal, designadamente através da tributação indireta. Isto é um problema para os mais pobres. E porquê? Porque os mais pobres não pagam IRS, não beneficiaram da redução do IRS, não são funcionários públicos, e portanto não beneficiaram dos salários, mas por outro lado, são aqueles que, como não têm ADSE nem seguros públicos, nem seguros privados, são aqueles que precisam mais do que todos do SNS. E por isso, o que mostra isto tudo é que a política do PS, e isto é o pior que se pode dizer, acho eu, de um governo de esquerda, é socialmente regressiva, é injusta, é pior para os mais pobres do que para os mais ricos. Jorge Adolfo. Eu, quando ouço pessoas respeitáveis como o Francisco a defender o SNS, fico contente. Algum dia ouviste não defender o SNS? Eu tenho o meu minuto agora. Tá bem. Portanto, fico muito contente. Eu cá fico triste quando vos vejo a não defender o SNS, como via. Porque o Partido Socialista é um dos pais, talvez o pai mais importante do Serviço Nacional de Saúde, que é uma grande conquista do 25 de Abril e da democracia portuguesa, como foi também o saneamento, a distribuição de água ao domicílio. Basta recuar 50 anos e conseguimos fazer a diferença do que era o país nessa altura e hoje. Claro que isto
além da educação, com o contributo de muitos partidos políticos que passaram pelo governo, que nunca abandonaram o SNS. Houve momentos de maior investimento, de menor investimento. A sociedade mudou, mas hoje temos problemas. E eles estão aí à vista de todos. A televisão e os órgãos de comunicação social em geral têm noticiado problemas com a obstetrícia, com a falta de médicos, com a falta de organização. Não sei se é falta de médicos, se é falta de organização. Bem, há aqui uma falta. E é a falta com... A senhora na televisão a dizer que se estão a formar mais, como é um problema de falta de médicos. Não é problema de falta de médicos. É um problema de organização, sim. É um problema de organização, da administração, etc. Portanto, o governo, este governo, que tem uma maioria absoluta, tem que olhar e fazer e concretizar, porque é um imperativo nacional. Salvar o Serviço Nacional de Saúde, isto é, não diria salvar, mas melhorar o Serviço Nacional de Saúde com todos os subsistemas e sistemas de saúde privado, cooperativo, associativo, etc., que existem e que são muito importantes e que são importantíssimos para isto que é a qualidade de vida dos portugueses. No minuto, o Sistema Nacional de Saúde não é exclusivamente o público. Houve uma deriva ideológica que o ia matando. A lei de base aprovada em 2019 é absolutamente dogmática ao tornar o sistema público o principal e a permitir que os privados apenas entrem supletivamente, temporariamente e por razões fundamentadas. Isto depois de um estudo do relatório do Tribunal de Contas que estima, por exemplo, em 200 milhões a poupança nas PPPs, que aponta como exemplos os hospitais de Braga, Vila Franca de Xira ou dos Louros, que estavam entre os melhores. Não é? Quer dizer, as PPPs acabam, mas depois, no debate de anteontem, a Ministra diz que a culpa é da pandemia e da queda dos partidos que fizeram cair o governo. Quando foram os partidos que fizeram cair o governo, que exigiram esta loucura dogmática de pôr os privados fora. São os mesmos que dizem que falta de financiamento, etc. Mas olha, 1,4 milhões de portugueses sem médico de família. O Tribunal de Contas agora aponta o dedo também ao acompanhamento dos doentes oncológicos. Há o caos nas urgências. Mas porquê que o Estado não aplica a si próprio os critérios e exigências que aplicou às PPPs, que foram, por exemplo, o fundamento para as acabar? Se eles aplicassem os mesmos critérios que eles aplicaram aos hospitais que estavam nas PPPs, fechavam os hospitais de todo o país. Muito bem. É só isto. Muito bem, foi um belo debate. Muito obrigado a todos por estarem aqui connosco. Agradeço ao Francisco, ao Jorge e ao Nuno esta meia hora avantajada, não é? Portanto, metemos um bocadinho de água, como sempre metemos no tempo. E, portanto, foi um prazer estar aqui convosco. Até à próxima edição.